7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Foi quase. Eu vou acertar isso daqui. Um dia eu vou acertar isso. É isso aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está aí junto comigo. Quarta-feira, 14 de setembro. Como diria o Bolsonaro, 14 de setembro. Sejam todos muito bem-vindos. Você está no Bunker. Eu sou o Ricardo Roveran. A gente está aqui batendo esse papo de novo. Vamos dar uma olhadinha nas últimas notícias aqui. O Brasil está uma loucura. Eu já até separei uma muito especial, que acho que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo, né? Pessoal, tem muita coisa acontecendo e hoje novamente é um dia que nós vamos precisar fazer a edição da noite. Por quê? Porque não vai dar para falar tudo o que está acontecendo na edição da tarde, então você que está aí, acompanha a gente e depois aguenta aí que 10h30 da noite vai ter edição da noite hoje, tá? E fica de olho lá no site do Bunker, jornalbunker.com.br, né? Para você saber de tudo de antemão aí. A gente está trazendo tudo que a gente pode, fazendo o nosso melhor, né? Trazendo aqui, fazendo o nosso esforço para manter você bem informado, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, começando aqui a balbúrdia, nós temos aqui então esta notícia que eu achei. Olha, hoje a gente está com notícias engraçadíssimas, né? É uma disfarçatez tremenda. Aspas, né? Notícia do BOL. O presidente Lula nunca prometeu que não haveria aumento do combustível no país, diz Prats, né? Então, quer dizer, tá tendo um aumento do combustível, o pessoal tá reclamando que é incoerência, que falou que ia fazer melhor que o Bolsonaro, isso e aquilo. O Lula ele tem terror à comparação com o governo Bolsonaro, né? Isso é uma coisa que já tá pública e notória. Então tá aí o Jean Paul Prats, né, do PT, lá à frente da Petrobras, dizendo que não. Que, ó, vocês estão reclamando de barriga cheia. O combustível está subindo que nem um foguete, né? O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, reforçou que não há interferência do governo federal em relação a reter ou reajustar os preços dos combustíveis. O executivo afirmou que conversa regularmente com o presidente Lula e com ministros e que o diálogo aberto do governo não se traduz em decisões artificiais de precificação. O presidente Lula nunca prometeu que não haveria aumento de combustível no país, afirmou Prats durante a audiência pública conjunta nas comissões de Serviço, de Infraestrutura e de Desenvolvimento Regional do Senado, né? Quer dizer, o pessoal do Senado chamou lá ele para explicar, escuta, ô Jean Paul Prats, que negócio é esse, né? Que aumentos sucessivos do combustível estão acontecendo? Segundo Prats, a promessa do governo em relação ao preço dos combustíveis durante a campanha era trazer uma política que pudesse controlar a volatilidade no mercado, bem como o avanço na eficiência do processo de precificação, o que se traduziu num discurso de abrasileirar os preços, ou seja, decidir os valores dos combustíveis considerando a realidade operacional do país, algo que não acontecia antes, de acordo com ele. Na verdade, nunca vai acontecer isso do jeito que o Jean Paul Prats quer. Isso é imbecilidade, eu vou explicar isso. Segundo ele, a Petrobras não tem o poder de decisão sobre os preços no Brasil. Mais ou menos, né? Não é bem assim. Pois é definido pelo livre mercado, conversinha para boi dormir, apontando a concorrência da estatal com a iniciativa privada, embora tenha reconhecido a influência da petroleira. Vou falar que a Petrobras no mercado tá com receio dos concorrentes é ridículo, né? Por fim, Prats defendeu que a política de preço da Petrobras é transparente. Claro, abraça.
né? E se queixou das críticas que a estatal recebe em relação à falta de detalhes sobre os critérios de precificação dos combustíveis. Quer dizer, esse pessoal, vou traduzir o que o Prats falou aqui, né? Vou traduzir o que o sujeito da Petrobras, que o Lula colocou lá, está dizendo. Olha, a gente está cansado de ficar dando explicação sobre como que os preços são formados, né? O Jean Paul Prats, ele esquece que o PT vem vindo, né? O governo vem vindo de uma linha de baixar porrada no governo Bolsonaro, porque olha lá, subiu o combustível, o Bolsonaro é um monstro, não sei o quê. E agora o combustível no governo Lula, toda semana você tem uma novidade. Se não é o diesel, é a gasolina, se não é a gasolina, é o diesel, quando não, é os dois. Mas dificilmente você passa uma semana sem que haja um aumento no preço dos combustíveis, né? E a cobrança popular aumenta porque o Brasil está mais politizado, o Brasil está mais de olho no que está acontecendo na política. O Brasil agora, o brasileiro que acompanha o noticiário, acompanha o Bunker, acompanha outros jornais responsáveis, está entendendo que é o seguinte, quando sobe o preço do combustível, sobe o preço do combustível para todo mundo, inclusive para aquele caminhão que faz o transporte das mercadorias, que vai... Ah, o cara colheu alface lá na roça, sai da roça o produto que ele plantou, que ele extraiu do solo, vai até a indústria. A indústria vai pegar ali, vamos dizer, sei lá, vai pegar aquele produto ali e vai transformar numa outra coisa. Colheu o trigo, vai fazer farinha, vai fazer pão, vai fazer alguma coisa. Pega aquele produto, ensaca, prepara, faz um tratamento e corre para a gôndola do supermercado. Quando sai ele já pagou o frete uma vez, que o frete inclui o preço do combustível para sair da extração até a indústria. Aí depois outro frete da indústria até o comércio. Até você poder lá na prateleira comprar. E você também. Quer dizer, mas esse frete que foi pago do primeiro ponto até o segundo, ele já está incluído no preço que o segundo ponto vai vender para o terceiro. Né? Você tem a extração, a indústria e o comércio. São os três setores da economia no cálculo de economia clássica. Então você, quando o caminhão lá, o transporte, pegou o produto ali, levou até da extração para a indústria, ele já pagou o frete, e o preço que a indústria vai vender para o comércio já tem o preço do frete anterior embutido, porque eles vão pagar. Quando a indústria vende para o comércio, o comércio que vai botar o preço para você pagar já está com o preço do frete do preço do frete do primeiro, preço do frete do segundo. Ou seja, o combustível quando sobe, para você, consumidor, sobe duas vezes. Sobe uma vez quando você vai pagar o combustível do teu carro e outra vez quando você vai pagar o preço das mercadorias, né? Então assim, é claro que isso aumenta o preço das coisas no supermercado. Esses dias o governo Lula estava comemorando, não, que teve baixa no preço da carne, que isso e aquilo. Vamos devagar, que isso tudo tem uma explicação bem cruel. A gente vai tocar nesse ponto em algum tempo, tá? Mas é um governo de oportunismo, tá? Falando em oportunismo, vamos falar disso daqui, ó. Isso daqui pra mim é uma loucura, é uma maluquice e precisa ser dito. A gente precisa conversar muito a respeito disso, né? Tá aqui, ó. No Senado, o ministro Flávio Dino defende que o Congresso regule as plataformas digitais. Presta atenção, o Flávio Dino querendo controlar o que as pessoas falam ou deixam de falar, tá? E ele tem aquele jeito debochado dele de falar, né? Matéria do R7. O ministro da Justiça, Flávio Dino, defendeu hoje, dia 13, no caso foi ontem, a ideia de que o Congresso Nacional faça a regulamentação das plataformas digitais em audiência pública na Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado. Dino foi convidado para discutir as diretrizes do Poder Executivo na área de direito digital. Para o ministro, a regulação das plataformas é um desafio inevitável e as Big Techs devem ser responsabilizadas por conteúdos publicados que estimulem a prática de crimes, né? Olha só. Então é o seguinte, a grande preocupação do Senado, e a grande preocupação desse pessoal todo, não tem nada a ver com o clamor da população. Tem nada a ver com o clamor da população. Ah, população na rua dá medo em político. É uma parte. Não é isso só que dá medo em político. Não é só isso. Fazer pressão no Congresso, fazer pressão sobre o Senado, sobre a Câmara, é apenas uma parte. Não é tudo. Funciona, funciona. Nem precisa de muita pressão. A Câmara e o Senado reagem a uma pressão, pouca pressão que você faz, basta 1, 2, 3 jornalistas falarem, o povo se manifestar, o jornalista falar, pronto, os caras já começam, opa, esse pessoal está cobrando, nós temos que atender, eles já se movimentam. Não, mas isso não é tudo.
Não é tudo. Por que o Dino está dizendo que é inevitável? Porque ele é de esquerda, e a esquerda acha que a internet tem que ser regulada. Por quê? Porque só pode falar quem eles querem. Essa é a verdade. Tá? Esta é a grande verdade. O sujeito pode chegar lá e falar, não sei o que, pergunta se ele é comunista ou não. Ele vai responder. Ele vai responder. Pergunta o que ele acha dos regimes comunistas que aconteceram por aí. Ele vai explicar. E vai explicar naquele tom de deboche que já é conhecido por todo mundo. Todo mundo sabe muito bem como que o Dino reage quando a população cobra na voz dos seus representantes eleitos no Congresso. Ah, senador, você é fanático por mim. O cara fazendo as maiores denúncias lá no canal dele, na internet, mostrando para as pessoas, olha, que nós estamos defendendo, explicando o trabalho dele. E o Dino chega lá e fala, você é obsessivo com relação a mim, não sei o que, quer dizer, no maior deboche. E quando ele debocha do Congresso, ele debocha da população que elegeu o Congresso. Debochar do Congresso é debochar da própria população. Né? Existe essa, quando você debocha da atividade parlamentar, ó, se eu chegar aqui e fizer um deboche com um determinado senador por escolhas que ele está fazendo com relação à população, ainda que ele não seja de direita, ainda que ele seja de esquerda, ah, sujeito disso daqui, mas espera aí, é uma pauta popular. Então, nesse caso, aí eu vou estar errado, aí eu vou estar debochando da própria população, mesmo o pessoal de esquerda que elegeu o cara. Então, quer dizer, geralmente o que eu, Ricardo, faço? Né? A justiça tem que partir de quem dá o exemplo. O que eu, Ricardo, faço? Quando eu tiro sarro de alguém, eu tiro muito sarro, é justamente quando o cara está fazendo uma coisa que vai contra aquilo para o qual ele foi eleito. Né? Tem muito senador, muito deputado por aí que passou anos e anos no Congresso, entrou puxado várias vezes, né? Depois perdeu o mandato, etc. Falou que ia defender a minoria XYZ, nunca fez nada pelas minorias. Né, tá aí, digno de tiração de sarro? Né, mas está dentro do conceito que eu estou dizendo. Agora, o Flávio Dino não. O Flávio Dino ele quer regular o que as pessoas estão dizendo e diz que é um desafio inevitável. Por quê? Porque ele acha que eles não vão sair do poder nunca. Né? Quer dizer, não, não temos para onde correr, a gente vai falar disso. E é uma coisa engraçada que assim, aqui no bunker, por que eles querem querem que as pessoas digam apenas o que eles querem, né? Porque assim, aqui no bunker, por exemplo, nós temos dito, né, que em agosto começaria o inferno do seu Lula por causa das eleições municipais, porque do dia 14, 15 de agosto até o 15 de agosto do próximo ano é o tempo que o pessoal do Congresso tem para fechar alianças partidárias, etc., para arrumar os seus aliados, para definir os seus candidatos, porque esses candidatos, né, eles precisam que os candidatos deles vençam, porque todo deputado, todo senador precisa ter um prefeito na outra ponta para gastar as emendas parlamentares que recebe. Então não adianta nada o governo federal ir lá encher o bolso do cara se ele do outro lado não tem uma prefeitura. E por que isso é o inferno do Lula? Esse é um modus operandi normal. O Congresso sempre funcionou assim. Nenhum deputado, senador negocia emenda parlamentar para ficar com o dinheiro lá e não poder gastar. Mas ele precisa de uma prefeitura do outro lado para fazer. Agora, começa o inferno do Lula porque é o seguinte, sabendo desse esquema que eu estou dizendo, que não é nada criminoso, mas é uma coisa que funciona assim mesmo, é o funcionamento. Se vai superfaturar na prefeitura ou na secretaria dentro da prefeitura, coisa e tal, isso é outros 500, mas que ele precisa ter o prefeito lá para fazer a estrada, o posto de saúde, o parque, coisa do tipo, ele precisa. Agora, por que começa o inferno do Lula? Porque é o seguinte, porque o Lula está se queimando a cada dia com a população. Embora o Datafolha esteja dizendo, não, o Lula está muito bem, o povo ama ele, a gente sabe como essas pesquisas funcionam. Esse cenário não se reflete quando você vai na rua, quando ele não se confirma. Quando você vai na rua, conversa com as pessoas, não tem ninguém batendo palma pro PT. E eles sabem que eles vão perder muitas prefeituras. E quem estiver com eles, aliado com eles, também vai perder prefeituras em 2024. Né? Pô, se o pessoal não pode estar junto com eles têm que estar contra o Lula, eles têm que se desligar da imagem do Lula. Você imagina em 2024, na hora que surge a propaganda dos prefeitos pelos 5.565 municípios, o sujeito está lá desempregado, porque as políticas do seu Lula, com o seu Haddad e Jean Paul Prada, essa turma toda que está aí, simplesmente está quebrando o país. O cara está desempregado, está do outro lado, ele fala, pô, de quem que é a culpa do desemprego? Olha, eu não entendo muito de economia, mas sei que é do Lula, sei que é do PT. Você acha que esse pessoal todo, né, o Brasil tem feudos hoje, né? Você acha que, sei lá, o Rui Costa, que está lá na Bahia,
que é um cara que representa a Bahia. Fátima Bezerra, representa o Rio Grande do Norte. O sujeito lá no Ceará, que eu esqueci o nome dele agora. O Humberto Costa, lá de Pernambuco. A família Rego, que está lá na Paraíba. Você acha que esses caras eles vão arriscar? Estou dando alguns exemplos, tá? Tá por aí, o Brasil inteiro. Você acha que esses caras vão arriscar perder o que eles têm, né, nos estados e nos municípios deles para salvar a pele do Lula? Não vão, não vão. Lembra o que aconteceu com a Dilma. O que aconteceu com a Dilma foi exatamente isso. Tá? O próprio pessoal dos aliados dela é que viraram para ela e falaram, ó, sai fora porque a gente não pode perder as prefeituras por sua causa. Porque se perder as prefeituras, perdeu as operações, né? Perdeu o envio de emendas, perdeu o envio de verbas, perdeu as transações financeiras. Eles não vão arriscar tudo que eles têm para privilegiar, né? Eu vou ter uma fidelidade canina ao Lula. Isso não existe. Isso não é, dentro da política desiste. Não seja ingênuo. E a gente tem falado isso e esse inferno está acontecendo. A gente vai falar, inclusive, hoje à noite, agora não vai dar tempo, mas a gente vai falar, inclusive, hoje à noite, do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que causou a greve dos municípios, que deixou o Lula desesperado e começou a ter adesão pelo país. Saiu do Nordeste, foi para a região Centro-Oeste e está se estendendo, né? Então, assim, a gente precisa conversar sobre isso para você entender melhor. Agora, neste meio tempo, o Lula precisa agradar o Congresso. Ô, pessoal, a gente vai facilitar para vocês, a gente vai fazer um favor e outro. O Lula saiu dando ministério, depois que deu o ministério, os partidos falaram, não é porque você deu ministério pro cara ou outro aí não, que a gente vai votar com você, tá? E eu avisei aqui no bunker, o cara que assiste o bunker tá sabendo que na Câmara e no Senado não existe benefício vitalício. Você chega lá, dá um ministério pro cara e ele vai votar eternamente com você. Isso não existe. É medida por medida. É assim, vai passar a PEC, vai ter a votação na CCJ, vai ter um plenário, vai ter isso e aquilo. Meu, é medida por medida que o governo federal tem que liberar a emenda, tem que negociar cargo, tem que fazer alguma coisa. Ele tem que se virar para que a agenda dele ande, e se virar significa encher o bolso daquela turma que está lá dentro da Câmara. Ninguém se iluda com isso. Da Câmara e do Senado, 513 deputados, 81 senadores. Haja visto que a tragédia do Rio Grande do Sul começou lá na segunda-feira da semana passada, dia 4 de setembro. Chegou as chuvas lá, arrebentando com tudo, atingiu um monte de lugares, deu quase 50 mortos, 8 mil desabrigados, não sei o quê. O governo federal mandou 2, 3 bilhão lá, mandou 2,64 bilhão para lá. Agora vê quanto que ele está mandando só no mês de julho. Só no mês de julho, o governo federal mandou em emendas parlamentares. Vê o quanto que ele gastou. Vê o quanto que ele gastou. Agora você vai ver assim, vê o tanto que tem de gente na Câmara, da 513 deputados, mais 81 senadores, que é a população de um pequeno bairro, né? E vê o quanto de gente que tem. Só o número de desabrigados deu 8 mil. Daqui que eles fizeram o grande... vamos liberar 2.640 para recuperar a economia via BNDES. Via BNDES. Não foi nem mandar o dinheiro para os caras, não. Aí chega lá e fala assim, e não foi para socorrer as pessoas desse jeito, não. Foi para recuperar a economia. E depois, ainda chega lá e fala assim, olha, o pessoal, os trabalhadores, 564 trabalhadores aí... de determinados lugares aí que se deram mal, a gente vai ajudar eles sim, eles podem sacar o fundo de garantia deles. O cara vai lá sacar uma merrequinha no fundo de garantia. Vão ter acesso antecipado. Agora, vai ver se fosse do interesse deles lá na Câmara, no Senado, o quanto que essas pessoas não iam receber, né? Faz as contas. É claro que é uma desfaçatez. É claro que a gente tem que pensar essas coisas, tem que trazer esses raciocínios. Agora vamos lá, né? Vamos dar uma olhadinha. Se quiser fazer uma conta, você pega a quantidade, pega assim, tudo que o Lula já gastou junto com a esposa dele nas viagens, junto com a Janja, pega tudo que ele gastou, soma, e vê se esse dinheiro da somatória do que ele já gastou, o preço dessas coisas todas, não ia ajudar aquela população. Dá uma olhadinha, né? Agora, para passar a mão na cabeça desse pessoal todo, ele está sendo obrigado a correr com esse negócio aqui, Vou botar na tela. Tá aqui, Tá aí,
Ó a corrida do cara onde está a preocupação do governo federal. Mini reforma eleitoral, né? Entenda o que está sendo proposto e o que pode mudar. Uma matéria muito boa da CNN, tá? Quer dizer, o pessoal saiu correndo para votar com urgência e o texto é do deputado, tá lá na Câmara, Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, lá da terra do seu Flávio Dino, né? Uma proposta que foi construída com um grupo de trabalho no Congresso, né? Então vamos lá, né? Olha o que o Roverano está falando e vê se não bate. Para as novas regras entrarem em vigor nas eleições municipais de 24, elas precisam ser sancionadas pelo presidente Lula, né? Até 6 de outubro, quer dizer, eles têm pressa, porque senão, se eles não passarem essa mini reforma eleitoral até 6 de outubro, opa, e aí? Que bicho que vai dar, né? Se não passarem até 6 de outubro, aí o Lula desagrada os partidos na Câmara, o que daria ao Senado cerca de 3 semanas para apreciar o texto após a Câmara, né? Então, quer dizer, a Câmara tem que passar com urgência, o Senado tem que votar com urgência e o Lula tem que assinar com urgência. De acordo com Pereira, temas como fake news e financiamento empresarial não foram colocados no texto para que a pauta fosse consensual. Entenda quais são as propostas. Vamos lá ver, né? O calendário eleitoral está aqui, então eles vão dizer, ó, registro de candidatura. Isso é uma coisa que sempre incomodou os partidos todos. Os partidos e coligações deverão apresentar os pedidos de candidatura à Justiça Eleitoral até o dia 26 de julho do ano eleitoral. Atualmente o limite é 15 de agosto, né? Lembra que eu falei que a partir do dia 14 de agosto em diante é que o TSE liberava o pleito? É porque era a data limite do registro de candidatura. O sujeito chegava lá até na metade de agosto e pá, o Bolsonaro fez assim em 2018. Ele falou na última hora registrar a candidatura, ninguém sabia se ele ia fazer ou não, né? Ele demorou até a última hora também para escolher o vice, né? E os partidos querem que isso seja antecipado, né? Quer dizer, eles querem ter um tempo para elaborar estratégias, etc. Julgamento dos registros de candidaturas. Tomar uma água, porque falar 1 hora direto acaba com a garganta da gente. A Justiça Eleitoral terá de julgar os registros em até 5 dias antes do pleito. Atualmente é 20 dias, quer dizer, né, eles vão falar assim, ó, pessoal, estão dando 20 dias para a Justiça Eleitoral, dá só 5, né? Quer dizer, olha, eles têm até 5 dias, a coisa é para melhorar a vida deles. Convenções eleitorais, a escolha de candidatos deve ocorrer entre 5 e 20 de julho. Hoje é de 20 de julho a 5 de agosto. Quer dizer, para eles definirem os candidatos, né? A gente tem falado sobre todas essas coisas. Aí vai ter prestação de contas, né? Sempre é um problema nas campanhas, financiamento e doações por Pix. Quem está inelegível, deixa ele estar inelegível porque cumpriu ou descumpriu alguma regra. A cota das mulheres, que é 30%, e sempre dá problema, porque depois os tribunais alegam que não teve empenho na campanha, ou as pessoas mesmo não fazem campanha, ou não conseguem se eleger, e etc. Teve aquela época que disseram que havia o Laranjal, né? O Laranjal foi justamente isso. O pessoal recebeu uma cota, que é uma cota por lei, e aí as pessoas não fizeram as campanhas direito e disseram que elas estavam desviando dinheiro público. Olha, tem as federações partidárias que quer dizer, as regras eleitorais têm... proibiu a coligação, então vamos chamar de federação, né? E aí, eles querem fazer esse tipo de coisa. Olha, tem uma série de considerações aqui a serem... são 8 pontos, na verdade, né? A serem consideradas, e a gente não vai poder fazer todas as considerações aqui, porque o tempo é curto. Mas é o seguinte, o PT está com pressa. Quem elaborou isso daqui foi um deputado do PT, o texto. Chegou lá e falou assim, ó, pessoal, vamos tentar agradar todo mundo, a gente vai ajudar vocês, tá? A gente tá... sabe aquela cena do Senhor dos Anéis que o Lula fala... Que o Sméagol fala assim, Sméagol's balls, que ele quer o anel pra ele, né? Me dá o anel aqui, sabe? O anel do poder aqui, me dá pra mim, que eu sou do bem, que eu sou bonzinho, que eu não vou prejudicar ninguém. Sméagol's balls, ele fala, my precious, né? Meu precioso. É assim que o Lula está fazendo, é assim que o PT está fazendo com essas eleições, né? Então, vamos facilitar para todo mundo, vamos dizer que agora o Lula está fazendo um governo muito errado, no sentido de que ele entrou e está dizendo assim, ó, festa do caqui, a gente vai ajudar todo mundo aqui a coisa com a gente é desse jeito que vai funcionar. E a preocupação deles é tão grande que, olha só, isso daqui é de hoje, olha isso daqui, ó. Eu vou só botar o título para você já ver que eu não estou brincando, que isso daqui é coisa muito séria para eles. Eleição de 24 é inferno do Lula, né? Ele vai ter que
Ele vai ter que conquistar a Câmara e o Senado, coisa que ele não fez nos últimos 9 meses. Quer dizer, nos últimos 8 meses e meio agora, né? Nós estamos no 9º mês, não fechou o 9º mês ainda. A Câmara aprovou o primeiro projeto da reforma eleitoral, afrouxando as regras, né? Olha só, a votação foi na quarta-feira 13, ontem. Foi ontem à noite que eles aprovaram. Muito bem, né? E as possíveis alterações do texto vão ser feitas hoje. Aí tá lá, né? Eles estão discutindo as regras. Olha a pressa dos caras. Isso aqui tem que ficar registrado. Por quê? Porque até o final do ano que vem, até o meio do ano que vem, até agosto do ano que vem, é o tempo que o Lula tem para tentar se salvar. Porque ele sabe que se ele não conseguir se salvar com relação às prefeituras, não ajustar, não der atenção para esse assunto, ele vai ser engolido pela própria sigla. O próprio pessoal da sigla dele vai dar um pé nos fundilhos dele lá. E ele sabe disso, não é nenhum inocente, não. E agora, falando nisso, né? Vamos dar uma olhadinha só para vocês terem uma ideia quais são os interesses envolvidos. Complementando esse assunto, eu trouxe aqui essa outra matéria também, tá? Como que os deputados votaram, né? O primeiro projeto de lei da mini-reforma eleitoral. Tem esse nome de mini-reforma, mas não é pequena não, tá? Não é uma reforma pequena. Ó, vou direto pro gráfico. Como votaram? 367 votaram sim, 60 se abstiveram, né? Não foram ou não votaram, e 86 disseram não, quer dizer, teve uma vitória praticamente esmagadora. Agora, olha os partidos, né? Vamos pegar os partidos grandes aqui, o MDB. 31 do MDB votou sim, 4 disse que não. O pessoal que disse que sim, ó, as grandes fatias, o PL lá do presidente Bolsonaro votou sim. Tá aqui, ó, 55 votou sim. O PP, né, votou sim. PP votou sim. O PSD votou sim. PT votou sim. Republicanos votou sim. União Brasil votou sim. A direita votou em peso, junto com a esquerda, tá? O PDT também votou sim. Agora, quem que votou não? Boa parte do Novo votou não. Na verdade, olha, foram 100 votos não do Novo aqui, né? 100% do Novo votou não. Só que o Novo está muito fraco, né? 100% do Novo votou não. Foram só 3 votos, né? É complicado. O PL teve 32 que votou não. O Podemos, 32, perdão, teve 31 que votou não. O Podemos, 14 votaram não. Né? Então, quer dizer, o PSOL, olha só, o PSOL, 10 votaram não. Então você está vendo assim, é uma coisa de interesse, do meio político. Não é uma coisa que é de direita ou de esquerda, né? Você vê que é o seguinte, olha, os partidos têm uma guerra acontecendo, e eles estão agora tendo que falar, escuta, e aí, qual que é o melhor para todos nós? E a população? A população que se dane. Né? Se tivesse um plebiscito para votar isso daqui, eu duvido que o resultado seria esse. Tá? Agora, vamos seguir aqui adiante. Esse assunto aqui é para você que está do outro lado entender a pressa da Câmara e a pressa do Lula também em resolver esse tipo de coisa. Por que eu não tô... Olha, esses últimos dias aqui, quando alguém fala, fulano foi pra justiça, o CPMI, ou judiciário, ou qualquer investigação, ou etc., Polícia Federal, não sei o quê, por esse tipo de coisa aqui, que eu realmente não tô dando mais muito crédito, tá? Eu tô noticiando, tô conversando, mas eu não tô mais ligando muito porque esse pessoal tá falando. Porque eles não parecem ser pessoas sérias, tá? Isso é uma verdade. Promotor chama advogada de cadela durante audiência no Amazonas, né? Então tá lá no norte, o sujeito, terra lá do seu Omar Aziz, né? O sujeito chamando a mulher de cadela. Vê se isso é coisa de se fazer, né? A gravação de uma audiência da terceira vara do Tribunal do Júri do Amazonas registrou o momento em que o promotor comparou a advogada a cadelas. A ofensa foi feita durante o discurso do jurista sobre lealdade. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira, 13, né? Foi na manhã de ontem. Tá aqui, ó. Né? O promotor Valber Luiz Silva declarou que comparar a advogada criminalista Catarina Cruz Estrela a uma cadela seria uma ofensa ao animal. Olha aqui, ó. Vamos botar. Olha, vamos ouvir o que é que ele disse. Ela foi mais além, senhores.
na deslealdade comigo. Ela disse aqui, e gritando, que estava revoltada com o fato de eu ter comparado todas as mulheres com cadelas, se referindo ao que eu havia dito, que a minha mãe me dizia. Mas ela entendeu o que eu falei. Ela fez isso por deslealdade. E talvez ela não saiba disso, mas eu vou dizer para ela, doutora Catarina, eu tenho pet desde que eu me entendo por gente. Fui criado com cachorros e com gatos. Eu tenho até hoje uma cachorra. E eu prefiro as cachorras do que os cachorros. Prefiro as cadelas. Por conta da lealdade que é bem maior. Se tem uma característica que cachorro tem, doutora Catarina, é lealdade. Eles são leais, são puros, são sinceros, são verdadeiros. E no quesito lealdade, e me referindo especificamente a Vossa Excelência, comparar a Vossa Excelência com uma cadela de fato é muito ofensivo, mas não a Vossa Excelência, a cadela. Dito isto, senhores, e a senhora pode ficar à vontade para chamar prerrogativas. Tá, né? Vídeo solto pelo Metrópolis, né? Então, quer dizer, o sujeito, para fazer uma... Isso daqui é toda uma maluquice, né? Existe todo um cenário a ser analisado aqui. Agora, uma coisa é certa. Esse é o nível do nosso judiciário, tá? Isso daí não acontece só lá, não. Isso não acontece só lá, não. Isso acontece em todo lugar, né? Tem uma figura de linguagem para isso, né? O eufemismo. Ele tá falando, olha, eu chamei de cadela, mas não foi... Eu não quis te ofender. Eu tava falando sobre lealdade canina, fidelidade canina. Quer dizer, esse tipo de coisa não se faz. Ele fala o que ele quer, a pessoa interpreta como quer, né? Esse tipo de coisa. Aí depois vira e piora as coisas. Aí a gente fala, não, é que eu falei que você é cadela, mas na verdade você é pior do que cadela. Olha, desculpa, né? Desculpa, isso não dá pra levar a sério. Só que é o seguinte, esse tipo de gente, e aí como um todo, tá? O judiciário como um todo. Ele se sentiu à vontade ali porque ele tá entre iguais. E ela também se sentiu à vontade ali porque tá entre iguais. Esse pessoal todo que tá assim, o constrangimento pra mulher em cadeia nacional, se não chamar de cadela, quer dizer, é uma coisa horrível. Mas ele se sentiu à vontade ali porque tá entre iguais. E aí o que é que acontece? Ela reclama, fala, ó, você me comparou com uma cadela, não sei o que, ele vai lá e piora a situação. Ao invés de ele virar e falar assim, ele teve a chance de virar e falar assim, olha, pessoal, eu me expressei mal. Ele foi acusar a mulher de oportunismo. Se foi oportunismo ou não, isso aí eles vão ter que discutir lá. Existem inúmeras visões. Agora, desculpa, para você ver esse tipo de gente alçando a carreira e de repente tá no Supremo, é questão de anos. Questão de alguns anos. Desculpa, né? Agora, como vocês estão vendo por acaso o pessoal das feministas lá brigando com o cara? Ah, mexeu com uma, mexeu com todas, não sei o quê. Eu não tô vendo nada disso. Tá? E tem mais, né? Tá aí. A gente passando por esse momento, né? E a gente vendo o trator que a esquerda vem vindo e passando por cima da gente, esse tipo de coisa acontecendo no judiciário. Vocês fazem ideia do que é estudar direito? Fazem ideia do que é estudar direito? Deixa eu ver se eu tenho aqui um livro. Aqui, ó. Esse tipo de livro aqui, dessa grossura aqui, ó, tá? Filosofia do Direito, do Miguel Reale, tá? Olha o tamanho. Parece um tijolo, tá? São pessoas que deveriam estar preparadas, pessoas que teriam o dever de estarem preparadas para lidar com situações com a maior tranquilidade, para eles entenderem que o acusador não acusa, o promotor, ele não acusa alguém porque é o problema pessoal dele. O promotor acusa porque ele está dizendo assim, olha, eu analisei os fatos do inquérito, eu analisei os fatos da acusação,
E aqui sim existe uma violação à lei. O promotor não está ali para dizer como ele se sente. Ah, faltou com lealdade comigo. Ninguém deve lealdade a promotor. Ah, advogado faltou com lealdade. Ninguém deve lealdade a promotor. Ninguém deve lealdade a promotor. Ninguém deve lealdade a defensor. Ninguém deve lealdade a advogado. Ninguém deve lealdade a juiz. E nem a procurador do Estado. O promotor está ali para pegar a acusação e dizer assim, existe uma violação da lei. O defensor está ali para dizer assim, olha, ou a acusação tem um erro aqui, quer dizer, existe a violação da lei, mas não é bem assim, a pena não deve ser essa, para negociar. Ou para chegar e falar assim, olha, não existe violação da lei, o fato não é esse, foi mal contada a história. Eles estão ali para debater um assunto do qual eles não têm participação, não é subjetivo. Esses dias atrás, por que eu falo que esse tipo de gente daqui a pouco sobe? Dias atrás, o senhor Gilmar Mendes, lá no Supremo Tribunal Federal, pega o julgamento lá da contribuição assistencial, quer dizer, para as pessoas pagarem a conta, mesmo que não sejam sindicalizadas, para as pessoas pagarem a conta dos sindicatos no Brasil, para já vir descontado na folha de pagamento, o sujeito chega lá e diz assim, o grande argumento dele, para validar as regras de contribuição assistencial lá para os sindicatos, é que não, se votar contra, aí você está prejudicando, você não fortalece o sistema sindical. E desde quando é dever do juiz se preocupar com a força dos sindicatos no Brasil? Eu quero que o Gilmar Mendes me explique isso. Eu ainda tô assim, eu ouvi essa informação, foi que nem tomar um blau na orelha. Foi que nem se eu tomasse um tapa de mão aberta. Tô com as duas orelhas assim, ó. Até agora estou com a orelha zunindo. Eu não entendo. Agora, para que serve o Supremo Tribunal Federal? Quando nas 3 primeiras instâncias você não consegue, eu já vou até colocar a próxima notícia aqui. Nas 3 primeiras instâncias você não consegue resolver. Deixa eu botar a anterior para a gente concluir esse assunto primeiro. Não dá, já perdi. Nas 3 primeiras instâncias você não consegue resolver o problema. Ah, o fulano acusou o Beltrano, na primeira instância não resolvi, recorre, vai para a segunda. Na segunda instância o desembargador vai lá e tenta resolver o problema, não consegue, vai para a terceira. Aí na terceira instância não é um desembargador, é um ministro que está fazendo o papel de juiz. Ele chega lá e também, ele resolve, mas a pessoa ainda vai lá e recorre de novo. É porque aí o problema não é com a justiça. Aí o problema não é não é nem o acusador e nem o defensor. Aí o problema é a lei que não está podendo resolver. E aí sim o Supremo tem que agir, porque ele tem que guardar a Constituição. Será que tem alguma coisa fora da Constituição? O que é que pode ser feito nessa lei? E o Supremo virou tribunal de exceção. E o Supremo deveria pegar a lei e dizer assim, ó, isso aqui fere a Constituição, sim ou não? O que é que pode ser feito por essa lei? E ao invés disso, você pega o Gilmar Mendes e ele vira e fala assim, por que eu dou ênfase no nome Gilmar Mendes? Porque ele é leitura obrigatória no âmbito do direito. O cara, quando vai se formar, tem que ler os livros do Gilmar Mendes. Aí o sujeito chega lá, o seu Gilmar Mendes, chega lá e diz que não, que tem que fortalecer o sistema sindical. Desde quando é pro Gilmar Mendes dizer esse tipo de coisa? Agora, vamos... Aí, eu não sei se eu estou me fazendo claro, não sei se eu estou me fazendo entender o que está acontecendo no país. A maluquice, né, do inquérito 4781, o inquérito do fim do mundo, teve toda aquela explicação do Marco Aurélio Melo dizendo, né, por que o inquérito era inválido em si, não sei o quê. Olha, aí o Toffoli, ele aboliu o sistema, o Código de Processo Penal no Brasil com os atos dele. E eles ainda estão dizendo que estão defendendo democracia, que estão defendendo Constituição e que quem for contra eles, que não gosta do Supremo, no caso eu ao contrário, eu gosto do Supremo. O que eu não gosto é de ver pessoas desqualificadas ali. O que eu não gosto é de ver pessoas que estão prestando favores políticos, fazendo militância dentro de um negócio tão importante quanto o Supremo Tribunal Federal. Que ao invés de fazer a Constituição funcionar no país, de zelar por ela, rasga ela todos os dias. E aí eu não quero ficar no papo do Supremo, eu quero mostrar como esse tipo de pensamento não é diferente do pensamento que está lá no Supremo. O cara foi reclamar de lealdade, ninguém deve lealdade para ele. A função do promotor não é receber lealdade, não é isso ou aquilo. A função do promotor é verificar se a acusação está fora da lei ou dentro. Falar assim, não, realmente isso daqui, eu vou provar para o pessoal do júri aqui que esse ato do cara é um crime.
Está previsto no Código Penal. Isso aqui que ele fez é crime mesmo. Eu vou provar isso. E ainda vou discutir se houve dolo, quer dizer, teve intenção de cometer o crime, ou se foi culpa. Que culpa é quando o cara é doloso ou culposo. Culpa é quando o cara não teve intenção, mas ele foi autor mesmo assim. E aí são penas diferenciadas. Então a função do promotor é essa. Não é ficar julgando o caráter do advogado. Ah, esse advogado é mau caráter. O que interessa isso? Se quer fazer discussão fazer essas baixarias, vai logo pro Supremo. Lá no lugar disso. É isso que o Brasil virou. Agora agora a esquerda vem vindo com tanta força atropelando todo mundo, que olha isso daqui. Olha o que está acontecendo com o país. Eu tô falando umas coisas aqui porque eu fico pensando, me dói no coração isso, tá? Jovem Pan surpreende, anuncia contratação de âncora demitido da CNN. A Jovem Pan News anunciou a contratação de Rafael Colombo, ex-apresentador da CNN Brasil, menos de um mês após sua demissão. Colombo comandou o Novo Dia da CNN e será o novo âncora da Jornal da Manhã, das 6 às 10, né? Então tá aí, ele liderava o Jornal da Manhã, né? Ele foi transferido para o Jornal da Jovem Pan, que vai ao ar no horário nobre. A data da mudança ainda não foi divulgada, mas é esperada ainda esse mês, né? Então, quer dizer, olha só, depois da reunião da Jovem Pan em Brasília, pedindo arrego lá, falou, ô, seu governo federal, não tira a nossa concessão não, por favor, nós vai ficar bonzinho, nós não vamos mais criticá-los. A Jovem Pan vai ficar quietinho, nós estamos de joelho aqui, o Tutinha tá aqui de joelho pedindo por favor, viu, seu Lula? Não tira a nossa concessão não, nós vamos ficar bonzinho, a gente vai passar a fazer publicidade, tá? É assim que tá. E eu entendo pelo que esse pessoal passa, tá? Eu não dou muita porrada neles não, porque eu sei pelo que eles estão passando. Agora, vocês lembram o que é que eu falei agora há pouco sobre o comportamento do seu Flávio Dino, querendo controlar as redes sociais, etc. Foi lá no Congresso defender isso? Olha essa notícia que está aqui, vou botar na tela, pra gente aprofundar nesse assunto, porque é louco mesmo, tá? Olha aqui, olha para onde que o Brasil está indo. Lula sinaliza a interlocutores que Dino será seu escolhido ao Supremo. Lula sinalizou a 2 de seus mais próximos interlocutores que Flávio Dino será o escolhido no Supremo Tribunal Federal, na vaga que será aberta com a aposentadoria de Rosa Weber. Rosa Weber sai no dia 29 de setembro. Ela se aposenta em outubro, na verdade, mas ela adiantou a aposentadoria dela para o final de setembro, né? Falou assim, ó, eu vou sair no dia 29 de setembro, né? Em outubro eu já nem aqui não estou mais, né? Dino tem sido mais discreto dos nomes citados para a vaga. Chegou a desautorizar qualquer pessoa que falasse como candidato ao Supremo. E, mesmo os mais próximos, têm dito que seu plano principal é disputar o pós-Lula, né? Quer dizer, ele já vem avisando nos bastidores que ele vai tentar a presidência depois do Lula, né? Então, o PT quer um jeito de tirar o Dino do caminho, porque não quer, né? Não quer ele lá. Os outros 2 nomes são Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas, e Jorge Messias, advogado-geral da União. Isso daqui nós já tínhamos dito aqui do banco, nós tínhamos adiantado isso ontem, né, que iam ser esses 2 nomes. O Dantas não vai subir porque o Dantas ele chegou a receber do próprio Lula sinais de que ele ia ser indicado, né? E todo mundo está dizendo que o jogo ainda está aberto. Eu acho que o jogo está aberto, sim. Essa matéria aqui do Guilherme Amado eu não confio muito no que ele diz, mas não está longe de ser verdade isso, tá? Eu não confio muito nele, mas eu confio porque ele é militante de esquerda, a gente já viu. Estava na revista Época quando teve aquela palhaçada de dizer que a ministra Damares, na época, da Mulher dos Direitos Humanos, teria sequestrado uma menina indígena, né? Quer dizer, foi um papelão terrível do jornalismo. E agora, o Bruno Dantas, se ele sai do Tribunal de Contas da União, sobe o Vital do Rego. E se sobe o Vital do Rego só pode tentar a reeleição uma vez e fica até 2025, caso ele fique no Tribunal de Contas da União. Caso fique. E depois dele vem o Jorge Oliveira,
que é um bolsonarista. Então o Lula não quer que o Lula tá olhando de lado pro Bruno Dantas agora, por mais que ele já tenha dito, poxa, sabe, companheiro Dantas, acho que eu vou botar você lá no STF, isso é muito bonito. Inclusive quem tá no Tribunal de Contas da União é sempre bonito, eu sempre bato palminha, sabe, assim, com 9 dedos aqui, ó. Quer dizer, né, não ferra nós aí não, hein, nós estamos tudo de olho, sabe, eu tenho um papago todo pra você aqui. Então, quer dizer, mas, se o Dantas sobe, pode ser que coloque um bolsonarista em ano eleitoral, em 2026, no Tribunal de Contas da União, o que eles menos querem, né? E também é um indício terrível, porque se o sujeito está com medo de que suba um opositor no Tribunal de Contas, é porque está devendo, né? Não tem outra explicação, né? Isso é uma questão de lógica elementar. É só um corolário, né? Não existe outra conclusão possível. Então tá aí, né? Aqui é a primeira coisa. Agora, vamos dar uma olhadinha para o caminho que o Brasil está indo. Tá aí. Tá na tela. Não sei se é para rir ou se é para chorar. Com inflação de 144%, o governo argentino se declara em greve. Você já viu isso acontecer? Né? Já viu um governo federal se declarar em greve? Parece piada, mas não é. O governo da Argentina anunciou que vai entrar em greve a partir das 10 horas da quinta-feira. O governo federal entrou em greve. Greve é uma coisa que você faz contra o Estado. Agora, o Estado entrar em greve é novo. É um fenômeno inédito na humanidade. A inusitada decisão foi confirmada, segundo o jornal La Nación, pelo presidente peronista Alberto Fernandes e o ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodes. Olha que nome da hora, Katopodes, nome forte, parece grego, né? Durante a visita ao interior, os governos, diz ele aqui, os governos costumam ser pródigos em decisões insensatas, né? Na Argentina, porém, mantém-se uma usina de absurdos governamentais, operando a pleno vapor, sem interrupções, há muito mais tempo do que nos países vizinhos. Então tá aí, né? Eu nem vou continuar lendo, tá? Não vou nem continuar lendo, porque aqui para baixo é crítica. E o importante é o seguinte, nós estamos vendo uma Argentina com 144% de inflação. Isso é uma maluquice. Isso é uma maluquice. O Brasil experimentou uma inflação crescente no período militar. O período militar chegou a ter, se não me engano, foi 275% de inflação, mas ele estava sendo sanada. E depois disso, quando o governo Sarney pega, ele chega a levar o Brasil a 1.890%. É uma loucura de troca de preços, né? Agora, tanto que teve para se livrar da inflação no Brasil, foi o Plano Real que funcionou, né? Entrou o Collor não resolveu, caiu, né? A Zélia congelou as poupanças, todo mundo lembra dessa época, né? E o que é que aconteceu? Houve o Plano Real, botaram o ministro Fernando Henrique, que estava nas relações exteriores, lá no Itamaraty, tiraram ele e colocaram na Fazenda. O Fernando Henrique chamou a equipe lá do Gustavo Franco, Lara Rezende, Pércio Arida, Pedro Malan, aquela turma toda. Falou o seguinte, vamos implementar aqui o Plano Real de vocês, substitui a moeda e acabou, né? E resolveu a questão. E resolveu mesmo. Mas a Argentina agora está com 144% de inflação, lá é outro território, lá é outro pensamento. Mas inflação é inflação em qualquer lugar, né? O preço das coisas disparando e o salário ficando parado. E no Brasil isso está se encaminhando para ser feito da mesma forma, tá? É isso aí. O pessoal está reclamando que está segurando o Brasil por enquanto é o pessoal do Bacen. Se não tivesse lá a turma do Bacen, o Campos Neto lá tomando pedrada todos os dias, tira ele de lá para você ver se a gente não vira Argentina. Essa que é a verdade, tá? Tá aqui. Né? Então, essa daqui a gente precisou falar sobre isso, pontuar isso daqui, trazer esse assunto à baila aqui, porque senão não sei nem como que seria, tá? Agora, voltando aqui rapidinho ao assunto do dia, não sei por que colocaram, não sei por que essa pauta foi invertida, mas está aqui. Esse era o assunto que devia vir antes, mas a gente vai falar sobre ele rapidinho. Partido Novo denuncia de Flávio Dino após envio de informações falsas ao Supremo. Olha aqui. Após o ministro Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública,
ter confirmado o envio de notícias falsas ao Supremo sobre o acordo de cooperação entre Brasil e Suíça para o compartilhamento de dados que comprovaram a corrupção do Odebrecht, o Partido Novo acionou nesta quinta-feira 14, no caso hoje, a PGR contra Dino. O candidato pede que não apenas o ministro de Lula responda pelo crime de falsidade ideológica, mas também Carolina Yume, diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, DRCI, setor que fica dentro do guarda-chuva da pasta de Dino. Então, quer dizer, vamos lá. Esse aqui é o cara, o Flávio Dino, esse aqui, que está aqui na telinha, bem rechonchudinho aqui, é o sujeito que quer controlar a internet, que tem essa denúncia nas costas dele, que tem todo esse comportamento debochado e que é o preferido do Lula para subir para o Supremo Tribunal Federal, segundo o Guilherme Amado, lá no Metrópolis. Olha, e que ainda está dizendo que vai concorrer a presidente, que ainda quer concorrer a presidente em 2026 depois do Lula. Cara, olha, a esquerda tem 2 candidatos para disputar o pós-Lula. O primeiro é o Flávio Dino, óbvio, porque o Flávio Dino ele tem uma série de questões dentro da vida política, dentro da vida pública, que nem essa aqui que estão sendo expostas, né? Isso aqui que eu estou fazendo é um panorama, né? Existem prós e contras, no caso eu não vejo nenhum pró, né? Os prós quem vê são a esquerda, obviamente, que é o cara ser, vamos dizer assim, um militante leal, mas existe um contra, e um contra muito grande, aliás, muitos contras e contras muito grandes, né? Que é o comportamento debochado, aquelas questões das câmeras, da CPMI, né, envio das imagens, envio de informações falsas sobre casos de corrupção, querer controlar a internet, toda essa briga, tudo isso daí que está acontecendo com o Brasil. É claro que a população não quer o cara, né? Mas, no entanto, com tudo isso daí, o Dino é um cara que não enfrenta. Ele é um cara que ele não fica sem se posicionar nas questões. Ele assusta o Lula por quê? Porque o Lula, quando acontece o problema, ele pega o avião e 19 viagens para o exterior, com a esposa, lá com a Janja, 19 viagens que ele foi fazer para o exterior, fugindo dos problemas no Brasil. O Dino não foge. O Dino, se o pessoal chamar ele na Câmara, no Senado, ele vai lá e responde. E muitas das vezes ele se sai bem mesmo estando errado. Então isso para o Lula é um tremendo problema, porque o Lula sabe que ele tem medo. Essa que é a verdade. O Lula grita e esbraveja na frente da militância, para aquecer a militância. Mas na hora que ele está diante das câmeras, de TV, etc., ou ele banca o comedido, que nele foi, esses dias atrás, ofereceram a lista tríplice para ele. Não, o Lula tem aqui a lista tríplice, foi em julho. Ofereceram a lista tríplice para ele, da Associação Nacional dos Procuradores lá da República, para perguntar para ele quem seria o escolhido no lugar do Aras. Ele olhou os nomes e falou, sabe, companheiro, a lista tríplice dele na Constituição não tá, sabe? Eu estou seguindo aqui a Constituição e eu acho que o problema não tá, às vezes a lista não resolve o problema, sabe? Eu vou ter mais criterioso. Quer dizer, aí ele fala com toda a tranquilidade do mundo, sabe, que ele não vai, que não, Constituição, democracia, não sei o quê, sabe? Usa aquelas palavras chavões. Do outro lado, né? Ou então ele foge do problema. Ou ele dá passa uma manteiguinha ou ele foge. O Dino não faz isso. E o outro lado tem esse perfil também, ele não faz isso, está calado há um bom tempo, é o Randolph. O Randolph também pega encrenca e briga. São os 2 candidatos que, a meu ver, têm chance em 2026 pela esquerda. Né? É o Dino e o Randolph. E qualquer um deles que pegar vai ser um problema muito sério para o Lula. Tá? Na minha visão. Agora, vamos falar sobre isso aqui rapidinho. Eu vou botar esse negócio na tela, porque é uma informação de suma importância que a gente precisa falar a respeito ainda agora na tarde, tá? Olha só, real tem a terceira maior desvalorização frente ao dólar entre as moedas sul-americanas nos últimos 10 anos. Entre todas as moedas sul-americanas, o real teve o terceiro pior desempenho em relação ao dólar nos últimos 10 anos. De acordo com o levantamento feito pelo G1, com dados da consultoria financeira L4 Capital, da plataforma de dados financeiros investing.com, né? Investindo.com em inglês. Né?
a moeda nacional perde apenas para o peso argentino e o peso uruguaio. Quer dizer, que direção que o Brasil está seguindo? Se pergunta aí, qual é a direção que o Brasil está seguindo? Hã? Olha só. Eu não vou ler os dados técnicos aqui, mas é bom pensar sobre isso, tá? É muito bom refletir sobre isso, sobre esse tipo de coisa. Porque, desculpa, mas se o real está sendo desvalorizado desse jeito, né, face ao dólar, o que isso significa? Se o real está perdendo valor, assim, né, o real está passando a valer menos e o dólar está segurando. O real está caindo de valor. Isso significa que a inflação, obviamente, tem que aumentar. Por quê? Porque o Brasil ele não produz o suficiente para atender o território nacional. Então, o sujeito está lá no campo, está produzindo trigo. O trigo que é produzido no Brasil não é o suficiente para fazer farinha, para fazer pão em todas as padarias do país, para fazer macarrão em todas as indústrias do país, para botar comida suficiente no Brasil. O Brasil não é autossuficiente. Em muitos produtos eu estou usando o trigo só como um deles. Então o Brasil muitas vezes tem que importar comida. Tem que importar outros bens de consumo. Tem que importar produtos. E quando o Brasil importa, ele importa em dólar. E aí? Se o Brasil importa em dólar, o preço que essas importações, a pessoa vai comprar trigo do exterior. Por quê? Porque não tem mais disponível na produção dos agricultores brasileiros. Aqui, o pessoal que está plantando aqui no Brasil não tem mais. E o cara tem que comprar o trigo de fora para fazer o pão. Para ele comprar o trigo de fora, ele vai comprar em dólar. Para ele comprar em dólar, se o dólar sobe, ele tem que pagar mais caro. Se ele paga mais caro, ele tem que repassar esse preço para o consumidor. O teu pão lá na padaria vai subir de preço. O teu macarrão lá no mercado vai subir de preço. Tudo que é derivado de trigo vai subir de preço. Quando o dólar sobe, os produtos na prateleira do mercado sobem também. Se o real cai face ao dólar, o dólar não subiu. Só que o seu poder de compra caiu. Então, quer dizer, é a mesma coisa que se estivesse subindo de preço. Você fica sem poder comprar do mesmo jeito, né? Face a todas essas maluquices que estão acontecendo no Brasil, né? Quer dizer, o Brasil entrando por esse caminho louco, me resta ler o título dessa matéria aqui, que para mim acho que é a coisa mais sensata. Relatório da NASA dá veredito sobre a evidência de extraterrestres em OVNIs, né? Daqui é uma notícia da NASA. Você vai falar, Roverão, o que tem a ver? Olha, eu acho que é o seguinte, eu não vou ler a notícia, mas eu acho que é o seguinte, eu acho que esse veredito deles deve ter alguma coisa dizendo assim, os ETs estão todos lá em Brasília. Então você pode pegar o prédio do Planalto, que só pode ser ET aquilo ali. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Só pode ser extraterrestre. Eu não vejo uma outra maneira de explicar o que está acontecendo com o país. Tá? De fato. A população está sendo ignorada em tempo integral. O que é? Como é que faz? Então é isso aí. Pessoal, muito obrigado a Deus em primeiro lugar, né? Você que está aí, um beijo no seu coração. Muito obrigado pela sua companhia. É sempre muito bom ler todos os comentários. É sempre muito bom ler as mensagens do chat que eu acompanho uma por uma. Obrigado a todo mundo. Hoje é um dia de fortes chuvas em São Paulo, então pode ser que atrase um pouco aqui a apresentação, né? Pode ser que tenha atrasado um pouco, mas é isso aí, a gente está aqui, tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Quer colaborar com o nosso trabalho? No trabalho sério, está aqui o Pix, 1199-218-5469. Nós precisamos da sua ajuda, sim, tá? E aqui tá, fica sempre junto com a gente lá no Telegram, @jornalbunker, tá? Vem junto com a gente, dá like nesse vídeo, nós estamos precisando aumentar aqui a audiência, estamos precisando fazer o canal voltar a funcionar como ele era antes. Devagar as coisas estão acontecendo, a gente está hoje concentrado no site, mas o canal vem vindo de volta e é isso aí, estamos junto com vocês, tá bom? Compartilhe esse vídeo lá nas suas redes sociais. Um beijo no seu coração, a gente fica por aqui e voltamos, né? Agora para a edição da noite, tá bom? Beijão, fomos!